irmãos, bom dia para vocês, vão me assistir nessa quarta-feira. O evangelho dessa quarta está em São Mateus, capítulo 20, versículos do 17 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Subindo para Jerusalém, durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para ser expostos às suas zombarias, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Nisso, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostou-se diante de Jesus para lhes fazer uma súplica. Perguntou-lhes ele: Que quereis? Ela respondeu: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vos beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhes. De fato, bebereis meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo isso indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: Sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, irmãos, esse evangelho dessa nossa quarta vem nos falar 3 tópicos importantes. O primeiro tópico principal aqui que Jesus vem nos falar é o sofrimento que ele deve passar em Jerusalém. Deve ser entregue na mão dos pecadores, morto e crucificado e zombado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Ele logo conta isso aqui, que ele deveria passar por isso, ser entregue na mão desses pecadores, dos sacerdotes e escribas, e eles condenarão à morte. Mas o terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos começaram a não entender. Olha só, Jesus aqui hoje está nos falando esse primeiro tópico, que ele deveria, para nos dar essa salvação, a vida eterna, nos perdoar desses pecados, ele deveria ter passado por essa mão de nós que somos pecadores. Ele deveria ter passado por essa zombaria, ser morto e crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, e ele vai ressuscitar no último dia, na ressurreição dos mortos, e ele vai nos dar a vida eterna. É a mesma coisa para nós. E Jesus, ele deve que passar na cruz pelos nossos pecados. Muitos de nós acabam zombando de Jesus. Muitos de nós acabam deixando Jesus de lado. Muitos de nós acabam falando mal de nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Muitos de nós não acabam acreditando nas graças dele. Mas ele aqui fala, ele deve ser morto na cruz, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele deve morrer na cruz por nossos pecados, mas ao terceiro dia na nossa vida, ele vai ressurgir dos mortos para a vida eterna. Ele vai ressurgir dos mortos. Ele vai nos dar a vida eterna. Ele vai ressurgir dos mortos. Ele vai vencer a morte. Ele vai pisar na cabeça da serpente, na cabeça da morte, e vai nos dar a vida eterna. Mas ele deve passar por essa condenação, para que assim ele consiga nos dar a vida eterna.
e ele tem que passar por isso todo por conta dos nossos pecados. Mas nós devemos acreditar que ele vai ressurgir no último dia, que Jesus ele vai ressurgir no último dia e ele vai nos dar a vida eterna e ele vai nos perdoar dos nossos pecados. O segundo tópico aqui é quando aproximou a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos. Ele pediu Jesus Cristo para que ele desse uma mão direita e outro que sentasse o seu trono, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Jesus falou, pode beber do cálice que eu posso beber? Aí eles responderam que sim. Jesus falou, de fato, podem beber. Mas não era a autorização de Jesus dar para nós, para cada um de nós sentar, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo, não. Essa autorização não é concedida a Jesus para nos dar o trono de sentar um ao lado direito e outro à sua esquerda. Esse trono é dado, esse trono, quem deve dar a autorização é o próprio Pai que está no céu. Igual fala aqui, aqueles aos quais meu Pai vos reservou. Esses dois tronos, senta um ao lado direito e outro à sua esquerda, é os tronos que o próprio Pai de Jesus deixou ordenado para aqueles que ele vos escolheu. Para aquele que vos escolheu, gente. Esses dois tronos, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo, é o lugar onde o Filho, onde o Pai de Deus, o Pai de Jesus, vos ordenou. É onde os discípulos de Deus que ele está escolhendo para ser o pregador, ou um padre, ou ser um evangelizador, o que seja. Esses são os tronos que Deus ordena para esses servos mais importantes sentarem. Mas não é Jesus que ordena, mas é o Pai dele que ordenou. Então, não é ele que é ordenado, mas é Deus que ordena para aquelas pessoas mais importantes, para aqueles discípulos que é mais importante para Deus. Se você se sente um discípulo ordenado por Deus, escolhido por Deus, para servir a Ele e levar o Evangelho, ou servir de outra maneira, aí sim você pode talvez se sentir um desses tronos ser para você. O terceiro tópico, Jesus aqui nos fala, quando os discípulos viram que ele pediu, os discípulos começaram a brigar um ao outro, para um deles querer sentar ao trono. Jesus, porém, chamou eles e falou, não brigais, os outros discípulos podem brigar, mas vocês que são meus filhos, não é ordenado a brigarem desse jeito. Para aquele que quiser ser maior, deve ser menor antes. Para aquele que quer ser servido, deve servir antes. E ao mesmo tempo ele deu o exemplo dele mesmo. Assim como o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitas multidões. Ou seja, esse é o terceiro tópico. Jesus vem aqui nos falar, para nós que quer ser servido, ou nós devemos que servir antes, servir ao nosso próximo, servir aos nossos inimigos e servir principalmente a Deus. Nós não podemos brigar e querer brigar com aquelas pessoas que estão na nossa frente, não. Nós devemos que servir a Ele, esperar o nosso dia ser chegado, por conta que só quem pode nos escolher e nos dar esse trono é Deus. E se nós quiser sentar um à direita e outro à sua esquerda, nós devemos que ser menor antes, nós devemos que servir a Deus, servir ao nosso próximo e servir os nossos inimigos, para que assim nós consiga a nossa recompensa e Deus nos dê esse trono de recompensa que é a salvação, é a vida eterna. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, ora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like aí quem deixou, se inscreve no meu canal quem não é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quarta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.